1. Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Argumentação para a Emancipação. Meu nome é Ana Lívia Gugel e eu vou ser a apresentadora desse episódio. E hoje nós vamos discutir por qual motivo são compartilhadas as fake news. Bem, esse termo fake news ou notícias falsas em português foi criado, diferente do que muita gente pensa, nos meios tradicionais de comunicação, mas foi muito mais popularizado no meio digital. Tem até uma pesquisa do site TechTudo que afirma que 44% dos cidadãos brasileiros afirmam receber essas notícias diariamente, o que nos faz questionar por que elas são tão disseminadas, já que são notícias falsas. Por isso, nós estamos aqui para discutir a polêmica. O compartilhamento de fake news ocorre por falta de leitura crítica ou por interesses ideológicos. Então, como vocês já devem ter percebido, estou aqui com 3 convidados e nós vamos discutir sobre essa polêmica hoje. Pode se apresentar. Oi, meu nome é Lavínia e eu defendo que as fake news são compartilhadas por interesses ideológicos. Oi, meu nome é Sofia e eu vim defender que as fake news são disseminadas por falta de leitura crítica. Oi, eu sou Pietro e eu penso diferente de vocês, pois considero um pouco da tese de cada uma, já como eu acredito que as notícias falsas são disseminadas tanto por interesses ideológicos quanto por falta de leitura crítica. Gente, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no nosso episódio e também queria dar os parabéns a vocês por terem coragem de expor um ponto de vista numa rede como essa, onde existe muito cancelamento e essas coisas. Inclusive, tá vindo aí o podcast da cultura do cancelamento. Então, vamos começar argumentando, né? Lavínia, eu queria começar com você. Você diz que você defende que as fake news são disseminadas por conta de interesses ideológicos? Sim. Quer começar expondo seu ponto de vista? Pode ser. Oi, ouvintes do nosso podcast. Bem, como eu já falei, eu defendo que as fake news são compartilhadas por interesses ideológicos. Eu posso citar um exemplo de um político brasileiro que falou em rede nacional que a vacina contra o Covid-19 poderia transformar um indivíduo em jacaré. E para ele falar isso em rede nacional, ele tem que estar bem por dentro daquele assunto. E em seguida, a gente pode presenciar a maldade das pessoas em sair espalhando uma notícia que não era verdadeira. E eu acho que esse político e as pessoas que estão ligadas a esse político queriam espalhar essa informação para convencer as pessoas a acabarem não tomando a vacina. E foi essa vacina que diminuiu o número de mortes em massa por Covid-19. Realmente, Lavínia, eu lembro bem quando esse episódio aconteceu, foi bem polêmico, principalmente no meio digital. Agora, Sofia, você disse que defende que ocorre por falta de leitura crítica, certo? Certíssimo. Queria saber o que é que você tem a dizer sobre esse ponto de vista de Lavínia. Então, eu discordo do argumento de Lavínia porque, pra mim, esse mesmo exemplo que ela deu é um exemplo claro de desinformação por parte desse político. O que é espantoso é que a desinformação, a falta de leitura crítica veio de um representante político tão grande quanto esse, né? Eu também trouxe outro argumento de fake news disseminada por falta de leitura crítica, que foi a que o casamento homoafetivo teria chegado ao fim no Brasil. No caso, as pessoas tinham se espantado, né? Porque não tinham entendido que o que aconteceu foi que a Comissão de Câmara de Deputados tinha aprovado esse projeto de lei, mas tipo assim, o que a gente viu foi que muitas pessoas se espantaram, né? Ficaram assustadas e entraram em pânico, como se esse projeto de lei já tivesse sido aprovado e entrado em vigor, que não foi o que aconteceu. Bom, Sofia, não foi bem assim. Voltando ao assunto do político brasileiro, para uma pessoa se apropriar dessa fala e falar em rede nacional que a vacina contra o Covid-19 pode transformar uma pessoa em jacaré, ele tem que estar bem por dentro desse assunto. E por isso que eu acho que essa fala dele não foi por falta de leitura crítica, e sim por interesses ideológicos. Porque eu acho que ele quis convencer as pessoas a não tomarem essa vacina. E entrando no assunto do casamento homoafetivo, eu acho que essas pessoas entraram em pânico com essa notícia e saíram espalhando os seus pensamentos e fizeram com que as pessoas ficassem assim, pensando da mesma forma. Justamente por falta de leitura crítica. Eles leram errado, não sei, a notícia
e saíram espalhando de forma alvoroçada e errada. Você quer dizer que eles não pesquisaram a fundo sobre essa notícia? Uau, gente, eles estão muito afiados hoje. Mas tanto os argumentos de Sofia como de Lavínia estão bem polarizados em relação ao do nosso colega Pietro, que ele afirmou no começo, né, Pietro, que você ia defender um meio termo entre os delas duas, os argumentos delas duas, né? Enfim, o que é que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que depende da pessoa e da situação. Eu não acho que as pessoas espalham fake news só por interesses ideológicos, nem só por desinformação. Tem um caso, por exemplo, da mitomania, que são as pessoas que têm a mania de contar mentira. E a pessoa nasce assim, com essa doença, mitomania? Ela pode nascer ou ela pode desenvolver na infância ou na adolescência. Normalmente isso ocorre devido a um trauma. Aí ela leva pra vida e depois até a morte. Sim, pode continuar. Em relação a interesses ideológicos, eu acredito que quando as pessoas espalham fake news por isso, elas querem convencer as outras pessoas a pensarem igual a ela ou parecida. E por desinformação ou por falta de leitura crítica, eu acredito que principalmente por causa dos aplicativos como TikTok, Kawaii, os vídeos curtos que hoje em dia se popularizaram, as pessoas não procuram informações concretas e elas acreditam mais naquilo que elas veem. Realmente, com esses aplicativos de informação rápida que a gente tem, tipo, eu tô aqui no meu TikTok, aí eu vejo aqui um vídeo, vixe Maria, já passo pro outro. Às vezes parece que é uma coisa muito, sei lá, as pessoas acabam acreditando que tudo aquilo é verdade. Às vezes até porque a pessoa se familiariza com o aplicativo, né? Enfim, é coisa de doido. Mas você poderia citar um exemplo de informação falsa compartilhada por interesse ideológico, que você citou agora o exemplo dos vídeos curtos, né? Que é falta de leitura crítica, as pessoas não se interessam por pesquisar mais sobre o tema. Você poderia citar outro exemplo? Em relação a interesses ideológicos, um bom exemplo seria, por exemplo, os influenciadores que hoje em dia recomendam sites de aposta, de jogos e azar. As pessoas que assistem o conteúdo deles não procuram saber ir mais a fundo no assunto na maioria das vezes para saber se elas vão realmente ganhar dinheiro com aquilo. Elas acreditam na palavra dos influenciadores que elas acompanham e vão apostar, na maioria das vezes perdendo o dinheiro que elas têm. Aí você está dizendo que, no caso, esses influenciadores espalhariam essa fake news, que os sites são confiáveis e seguros por interesses ideológicos. Quais seriam esses interesses? Se você pode citar algum? Lucro para os próprios influenciadores. Acho que não assim, nesse caso não é ideológico, né? É mais interesse pessoal. Não, mas aí justamente é uma ideia que ele tem. Não, eu vou ganhar, certo? Exatamente. Eu vou ganhar o dinheiro com isso, por isso que eu vou espalhar essa notícia falsa. Pelo que Pietro tá dizendo também, né? E o que eu ia falar mesmo? Sim. Às vezes até porque é esquema de pirâmide, né? Quanto mais pessoas entrar usando o código desses influenciadores, mais dinheiro eles ganham. Realmente. Enfim, muito interessante, Pedro, esse seu argumento. Você apresentou até uma doença, né? Uma nova possibilidade para o compartilhamento de fake news, a mitomania. Muito obrigada pelo seu argumento. Bom, gente, agora a gente vai começar uma dinâmica nova. Eu preparei para vocês algumas perguntas que eu vou jogar aqui e vocês podem responder, cada um com sua opinião. E, enfim, uma nova rodada de perguntas para vocês. Bom, diante do que já foi apresentado, eu queria perguntar para vocês se vocês acham que, principalmente Sofia, que falou que a opinião dela estava muito firme no começo do podcast, se você acha que pode existir um elo entre o compartilhamento gerado por interesses ideológicos e por falta de leitura crítica. Rapaz, eu acho que sim. No começo não, mas eu acho que acabou mudando. Eu acho que as fake news, elas podem acabar sendo geradas por interesses ideológicos e disseminadas por falta de leitura crítica. Eu acho que isso pode acontecer. Vocês conseguem, não só a Sofia, mas principalmente você, mas vocês conseguem pensar em algum exemplo disso que ela acabou de falar? Geradas por falta de leitura crítica e disseminadas por interesses ideológicos? Foi isso que você falou? Foi. Vocês conseguem pensar em algum exemplo? Alguém quer complementar o que ela disse? Não acho que
seja em todo caso que as fake news sejam espalhadas dessa forma. Mas faz sentido o que ela falou, porque, um exemplo que eu vou citar, alguém pode espalhar uma fake news por interesse ideológico e essa fake news ser espalhada por falta de leitura crítica. Por exemplo, como eu citei antes o exemplo da Blaze. Eu acho, na minha concepção, como eu já tinha falado antes pra você, que quando você espalha, obviamente que esses jogos dão dinheiro e tal, que você consegue ter uma margem de lucro, é um interesse ideológico seu. Mas a partir do momento que outras pessoas começam a ver isso, que você começa a engajar por causa disso, também envolve falta de leitura crítica, porque as pessoas não estão procurando saber a veracidade disso. É verdade. Diante do que vocês apresentaram, acho que existem casos e casos, né? A pessoa pode, talvez, receber aquela proposta de fazer a publicidade e não procurar saber, ficar de olho só na quantidade, na quantia que ela vai ganhar para fazer aquela propaganda. Só que com o tempo depois, ela eventualmente acaba descobrindo o que são esses jogos e tal, o perigo por trás. Mas continua espalhando por interesses ideológicos, né? Enfim. Mais alguém para complementar? Eu acho que pode ser disseminados as fake news por várias e várias razões, como Pietro já disse, também já trouxe outras, da mitomania, e não só restringida a essas. Vocês também, desculpa atrapalhar a sua fala, vocês também querem comentar alguma coisa sobre o que Pietro disse? Ou Pietro quer comentar alguma coisa sobre o que elas disseram no início? Tipo, só pra que tem a ver com essa pergunta? Eu acho que as pessoas estão acostumadas com a desinformação. Elas deveriam procurar mais a veracidade dos fatos antes de elas chegarem a alguma conclusão, até porque a maioria das fake news hoje em dia são espalhadas por causa disso. Tanto em, por exemplo, outros aplicativos como o Twitter, a Choquei, por exemplo. Você não vê aquilo, você lê, mas você não procura fontes, você não procura dados que realmente comprovam que aquilo é verdade. Você leva aquilo como verdade e fica procurando. É verdade. Bom, gente, então eu acho que pelo menos Sofia e Pietro já entraram no acordo de que pode acontecer pelos dois motivos. Tanto pelo compartilhamento, tanto por interesses ideológicos, como por falta de leitura crítica. Mas agora eu vou fazer a segunda pergunta, mais direcionada para a Lavínia, que ainda não falou, e pelo visto permanece firme no seu ponto de vista, não, Lavínia? Sim. Mas vocês podem responder também uma pergunta para a mesa, mas vou direcionar para ela porque ela tá muito caladinha. Lavínia, você falou que defendia por interesses ideológicos, então qual você acha que pode ser o objetivo de quem espalha fake news por interesses ideológicos? Bom, o objetivo das pessoas que espalham essas notícias por interesses ideológicos geralmente é para difamar alguém ou apenas para chamar a atenção. Depende muito do caso também. Difamar uma pessoa ou chamar a atenção de um público? Sim, chamar a atenção de um certo público, convencer eles a algo, dependendo da fake news. Bom, tem um exemplo também de uma professora da Universidade Federal do Ceará, a professora Eulália. Ela afirmou em um artigo científico que o avanço das tecnologias e das novas mídias e as formas de interagir, essa rapidez da comunicação de hoje em dia, elas, como é que eu posso dizer? Elas ganham forças imagináveis. E essa professora, ela reafirma a minha tese dizendo que... Ela reafirma a minha tese reforçando que essas características da contemporaneidade, elas atraem a atenção de grupos, muitas vezes políticos, que, movidos por interesses ideológicos, eles aproveitam para fazer circular as fake news e essas Deixa eu só seguir a linha de raciocínio. Você disse, vocês prestem atenção também, viu? Vocês podem comentar sobre isso e tal. Você disse que as características da contemporaneidade, da atualidade, junto com essas novas tecnologias, atraem o público, principalmente também político. Sim. E aí eles podem utilizar dessa atenção trazida por essas características da contemporaneidade para receber a atenção do público. E dessa forma, seria um dos objetivos, ganhar atenção para si mesmo. No caso,
um certo egoísmo, né? Sim, um certo egoísmo e também, como eles ganham a atenção, eles podem fazer circular a fake news mais rápido. É verdade. Essas notícias, não só as falsas também, né, ouvintes? Mas todo tipo de notícia, todo tipo de informação circula muito mais rápido no meio digital hoje em dia. É bem fácil você conseguir. Vocês querem complementar com alguma coisa? Acho que não. Não. Acho que ele falou tudo. Arrasou. Arrasou, diva. Bom, gente, agora eu vou lançar a terceira e última pergunta pra vocês. Todo mundo pode responder, não vou direcionar pra ninguém específico. Mas o que é que vocês acham que pode ajudar alguém que compartilha fake news por falta de leitura crítica? Que às vezes está tão presente, tão dentro de uma bolha social, né, essas pessoas, que elas às vezes nem acreditam em nada fora dela e às vezes acham que aquela notícia que ela recebeu no grupo de WhatsApp, aquela corrente do WhatsApp que ela recebeu, é verdade. O que é que vocês acham que poderia ajudar esse tipo de pessoa? Bom, reforçando o que eu tinha falado anteriormente, eu acho que essas pessoas estão acostumadas com a desinformação. Elas deveriam procurar mais, principalmente na internet, onde elas recebem, onde elas estão nessa bolha social, tentar sair dela e buscar informações verídicas. Mas como é que essas pessoas tentariam sair dessa bolha social se nelas, pra elas, o certo é estar ali? A gente tá dando aqui um exemplo bem grave. Porque existem pessoas que têm mais facilidade de aceitar algo novo, alguma ideia nova, mas tem pessoas que já são mais firmes, né? E às vezes elas estão firmes ali numa coisa que não é verdade, que às vezes vai prejudicar essas pessoas. O que é que vocês acham? Diferente de outras situações, por exemplo, quando elas ainda... Você tá dando um exemplo do caso de pessoas que não querem sair dessa bolha social. Às vezes não é que elas não querem, às vezes é porque... Às vezes elas nem sabem que estão nela. Às vezes elas nem sabem que estão numa bolha social, ou que elas acham que... Não, realmente... Não, porque é um choque. Não é como se elas soubessem algo de fora. Eu estou dentro de uma bolha social. Mas elas estão ali naquele ambiente que é familiar para elas. Às vezes é uma coisa inconsciente. E aí tudo que vem de fora, elas conseguem saber que é uma ideia de fora e não aceitam de jeito nenhum. Entendeu? Mas não tem consciência que estão ali dentro de uma bolha. Que não é porque elas não pensam, eu estou dentro de uma bolha social. Às vezes elas nem sabem o que é uma bolha social, mas estão dentro ali naquela situação. Bom, nessas situações de casos mais graves, quando elas estão ali, elas não aceitam opiniões de fora, eu acho que tem que ser uma coisa que tem que partir da pessoa, porque assim, a partir do momento desses casos mais graves, a pessoa tá ciente que eu não quero receber essa informação, tipo assim, elas não aceitam. Então elas sabem que talvez aquele posicionamento delas não esteja correto, mas elas continuam não querendo aceitar o algo novo, algo de fora. Então, para elas começarem a ver as informações verídicas e que essa bolha social nem sempre está correta, tem que ser uma coisa que tem que partir delas. Realmente. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Eu queria falar outra forma de... De combater. De combater, assim. Eu queria falar sobre a alfabetização midiática. Alfabetização midiática? Eu acho que a população deveria ter mais acesso e que deveria ser mais falada sobre os princípios da alfabetização midiática, que envolve avaliar mais criticamente as fontes de informação e reconhecer as fake news. Enfim, outra forma de ajudar também são os recursos de verificação de dados. Ultimamente eu tenho visto apps e sites que ajudam a verificar a veracidade de notícias e... Que você recebe, assim como eu citei? Tipo, no WhatsApp mesmo? Numa rede social? Sim. Legal. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui, como PolitiFact e a Agência Lupa. Que legal, mas isso aí já é mais pro meio digital, né? Sim. Alfabetização, o que você falou? Midiática, de mídia. Sim, midiática. Mídia. Eu tô associando, mas ok. Ele pode servir pra vida real, sem ser o mundo digital. Eu acho que sim, se você digitar lá o que você quer saber se é verdade. Mas aí tem outras formas de pesquisa que a pessoa pode fazer sem... Mas aí é mais tipo pra notícias, pra você verificar se
Essa é O negócio é que tem gente que tá numa bolha social que, que acha que o celular também é Ave Maria. Não tem nada, não existe nada de verdade. Aqui foi uma coisa que não é nada de verdade, é só pra alienar a cabeça. Tem gente, eu já vi uma pessoa até numa fake news. Onde é que tá a câmera? Produção, aquela ali. Eu já vi até uma fake news que tem. Pronto, tá ali. Eu já vi até uma fake news que as pessoas acreditavam que o governo espionava por meio da pasta de dente e as pessoas não escovavam os dentes porque tinha rastreador dentro da pasta de dente. Então, assim, é uma coisa muito grave, né? Mas... Rastreador é derretido, assim, gruda no dente. Sim, aí eles conseguiam todas as suas informações. Era uma coisa A equipe de produção aqui tá se acabando. Exatamente. Enfim, vocês queriam acrescentar mais alguma coisa? Não. Tipo assim, só falando sobre o celular, porque eu acho que eu fui até um pouco extremista. Não que eu acho também que só tem coisa boa, mas tem gente que o povo fala, também só viu no celular, uma coisa que, enfim. Tentam descredibilizar exatamente. Obrigada, Pietro. Enfim, era tudo que eu queria falar. Mas no celular a gente tem, principalmente no Google, acho que eu tô falando demais, mas enfim, tem até tem até uma ferramenta de verificação do Google. Se vocês prestarem atenção, quando você tem aquela barrazinha de pesquisa que fica https // geralmente vai ter um cadeado aberto ou fechado do ladinho. E aí, caso o cadeado estiver fechado, é porque é seguro o site que você está acessando. Tá nessa câmera aqui, né? Pelo amor de Deus. E caso estiver aberto, talvez esse site seja um pouco perigoso. Às vezes nem é perigoso, mas não passou por aquela verificação. E aí é bem duvidoso, exatamente. Gente, eu queria muito agradecer a participação de vocês aqui no nosso episódio. Enfatizar, como eu disse no começo, que é de muita coragem de vocês expor um ponto de vista numa rede social como essa, que vai ser publicado esse episódio. E também, como eu disse no começo, eu queria enfatizar para os ouvintes que esse tema fake news não surgiu agora. Sim, ele está presente em massa no meio digital. Mas podemos ver exemplos de fake news na história. Até porque a fake news ela não começa de uma grande notícia falsa. A fake news é aquela fofoca errada que o fulaninho vem contar pra você pra falar mal, só pra manchar a imagem do outro. Isso aí já é um exemplo de fake news. Isso aí existe há muito tempo. Enfim, gente, muito obrigado. Queria agradecer também a nossa equipe que está aqui. Espero também. Por mim, gente. Espero que eles ajudaram demais. Espero que vocês possam ter desenvolvido um ponto de vista. Pode vir, Júlia. Eu também. Gente, ela é da equipe The Power Girls, que já gravou o podcast. Logo vai estar disponível. Acho que vai ser até primeiro do que esse. Vai sim. Vocês já vão ter lançado. Mas ela ajudou muito nossa técnica aqui de formato. Estrutura profile. Eu queria adicionar que eu amei a polêmica. Amei a polêmica de vocês, amei os argumentos, amei as opiniões e parabéns, tá incrível. Obrigada. É muito mimosa essa menina. Enfim, gente, não se esqueçam de deixar o like, o comentário. Podem comentar. Eu falei que eles tinham a coragem de argumentar, sendo que vai ter muita gente discordando, mas podem discordar, até porque a opinião de vocês a gente tem que ouvir, justamente para ter essa interação argumentativa. Sigam a gente nas redes sociais, que é @_argumentaçãoema, sem ser cedilha, sem acento, tudo junto em minúsculo, Ema com 2 M's. E é isso, argumentação para a emoção.